Amigos do Manga Larga Marchador, estamos de volta com mais uma edição do podcast oficial da raça, a voz do marchador. E para começar o programa de hoje, eu, Isabela Andrade, saúdo meus amigos de jornada Felipe Malaco, Flávia Zago e Paula Magalhães. Meninos, bem-vindos! Salve, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast produzido especialmente para você que é fã da marcha. Saudações para toda essa galera que curte nossa voz. Bora falar de cavalo, pessoal! É isso aí, seguimos distantes fisicamente, mas unidos e emanando boas energias para a cura e para o fim da pandemia. Enquanto isso, vamos falar de algumas curiosidades do nosso cavalo. Há alguns dias nós temos divulgado nas outras plataformas de comunicação da BCCMM algumas curiosidades acerca do nosso cavalo, mais especificamente das particularidades que estão relacionadas à pelagem do marchador. É verdade, com diferentes tonalidades, a pelagem dos cavalos sempre nos chamam a atenção. Alguns são fãs dos pampas, outros preferem os castanhos, mas uma coisa é certa, dos pretos aos tordilhos, todos eles nos encantam. Mas para além da beleza, você sabia que a pelagem é um dos principais pontos para a identificação de um animal? Exatamente. Durante a resenha, gente, de um potro ou mesmo de um cavalo já adulto, o técnico de registros profissional devidamente capacitado e credenciado ao SRG, que é o Serviço de Registro Genealógico da BCCMM, vai para esse tipo de trabalho observar, além das características morfológicas e de andamento, as particularidades existentes na pelagem. Para explicar melhor aos nossos criadores como funciona o processo de resenha de um animal, nós fomos conversar com o superintendente do Serviço de Registro Genealógico, Henrique Machado. Henrique destacou os principais critérios analisados durante a vistoria técnica. O técnico, no momento de uma vistoria, ele utiliza alguns critérios. O primeiro critério que ele vai utilizar é identificar o animal. Se o animal apresentado é aquele correto. Essa identificação ela é feita basicamente através de duas metodologias. A primeira é a conferência da resenha do animal. A resenha, lembrando, são aquelas características que o animal carrega por toda a vida, que são a pelagem, pintas, que o animal apresenta pelo corpo, rodopios, calçamentos, etc. Conferindo essa resenha, ele vai conferir também o número do microchip aplicado no animal. Se o microchip está correto e a resenha está correta, ele vai partir para a segunda etapa. A segunda etapa seria avaliar a idade do animal com a cronometria dentária. Ele vai olhar através da arcada dentária e estimar a idade desse animal. Essa idade deve estar compatível com a idade comunicada no nascimento pelo proprietário do animal. Visto isso, estando tudo ok, o técnico vai começar a olhar e avaliar esse animal e observar se ele tem algum defeito desclassificante, algum defeito que impeça o seu registro. Esses defeitos, existe uma lista no padrão racial e são vários. Por exemplo, o animal pode apresentar um albinoidismo, que é um defeito desclassificante que não permite seu registro. Ele pode apresentar algum defeito no seu aparelho reprodutor, como o criptorquidismo, que é outro defeito desclassificante. O animal pode apresentar defeitos graves de aprumos, por exemplo. Então, ele vai fazer uma vistoria preliminar para ver se o animal não tem nenhum defeito desclassificante. Passado esta fase, o técnico vai começar a avaliar o animal quanto às suas qualidades para registro, no caso do registro definitivo. Então existe um padrão racial e existe uma pontuação mínima que esse animal deve obter para atingir o seu registro definitivo. No caso dos machos, por exemplo, essa pontuação mínima é de 70% e no caso das fêmeas de 60%. A partir dessa avaliação, o técnico vai pontuar mentalmente, ou se ele preferir, ele pode anotar também para ficar mais fácil, avaliando esse animal. Esse animal estando apto dentro de uma pontuação mínima para registro definitivo, o técnico vai partir para outra etapa, que seria a mensuração desse animal. Esse animal será mensurado, são várias mensurações obtidas, e ele vai anotar essas mensurações. Após essa fase, o técnico fará, no caso do registro definitivo, a marcação do animal com a logomarca da associação. Um outro ponto levantado pelo superintendente é sobre quem está aí começando a criar os cavalos. Afinal,
o que são as mensurações realizadas nos animais na hora do registro definitivo? No momento que o técnico está analisando o cavalo para registro definitivo, ele vai fazer algumas mensurações obrigatórias. São elas: altura da cernelha, altura da garupa, comprimento da cabeça, comprimento do pescoço, comprimento do dorso-lombo, comprimento da garupa, comprimento da espádua, o comprimento do corpo, o perímetro da canela e o perímetro do tórax. Essas mensurações elas são importantes, porque cada raça tem um padrão médio de mensurações e elas vão indicar que o cavalo está dentro do padrão médio do manga larga machador. Além disso, por exemplo, a altura da cernelha ela pode ser inclusive desclassificante. O padrão racial do manga larga machador diz que a altura da cernelha dos machos deve ser no mínimo de 1,47 m e no máximo de 1,54 m. E para fêmeas, o mínimo de 1,40 m e o máximo de 1,54 m. Então, no momento do registro, se o animal não tiver uma altura de cernelha dentro do mínimo e do máximo, ele é eliminado do registro definitivo, porque ele estaria fora da média do padrão racial do manga larga machador. Henrique também explicou se existem diferenças entre a resenha de um potro ao pé e do cavalo adulto para registro definitivo. Na verdade, a resenha inicial é feita de potro ao pé, que a gente chama de controle do produto. Quando o potro nasce, o técnico vai até o aras e vai identificar o potrinho através da resenha e da aplicação do microchip. No momento do registro definitivo, que é realizado após os 36 meses, o que o técnico vai fazer é conferir essa resenha se ela está de acordo com o animal apresentado. Então, essa resenha feita lá no potro ao pé mais o microchip implantado vai dar condições do técnico no momento do registro definitivo identificar se o animal apresentado é o mesmo que foi resenhado lá ao pé da égua. O que pode acontecer é alguma pequena diferença que pode ter passado despercebido pelo técnico no momento de controle de potro ao pé e no momento do registro definitivo ser identificado. Então o técnico poderia acrescentar alguma característica pequena, que não faça tanta diferença assim na resenha no momento definitivo. Mas o ideal é que a resenha observada no registro definitivo seja exatamente a mesma daquela feita no momento do controle de potro ao pé. Na raça manga larga machador, os animais passam também pelo exame de DNA. Ouça a explicação do Henrique sobre este assunto. Hoje, na raça manga larga machador, para a emissão do registro, todos os animais devem ter verificação de parentesco por DNA. O que isso significa? Não se emite mais documentos de provisório sem que os animais sejam comprovados através de DNA, que sua genealogia, sua ascendência seja comprovada. E isso é muito importante, porque isso dá credibilidade ao pedigree do manga larga machador, que vai permitir ao criador, na hora de selecionar seus animais, ter certeza que aquela genealogia escolhida está correta. Outro artifício adotado na identificação dos machadores é a implantação do chip intramuscular, uma espécie de CPF digital do cavalo. Nele está contido o número exclusivo do seu portador, e é com este número que o criador, ao acessar o sistema de registro, terá a ficha técnica completa do indivíduo, como data de nascimento, informações morfológicas, dados do proprietário, genealogia e etc. E o Henrique também falou da importância desse item. A utilização do microchip é um complemento na identificação do animal. A primeira forma de identificar o animal é a resenha feita pelo técnico, que é aquela coleta de todas as características que o animal apresenta, todas aquelas particularidades. E o microchip é um complemento. Além de todas aquelas particularidades constantes na resenha, o microchip vem dar um reforço, vamos dizer assim, nessa identificação do animal. Para os animais que, além do registro na raça, não possuem genealogia conhecida, uma alternativa é o livro aberto. Henrique também explica como funciona essa inspeção. O registro em livro aberto é um registro que permite o registro de animais sem genealogia conhecida. São animais que, por algum motivo, eles não tiveram o registro obtido na raça pelas maneiras técnicas normais, mas que apresentam características dentro do padrão racial do manga larga machador. Então, para esses animais que têm essas características dentro do padrão, mas que não têm genealogia conhecida, existe o livro aberto. Esse registro é feito por uma comissão técnica formada por 3 técnicos de registro e é feito sempre em locais públicos, para que o
proprietário de um animal nessas condições requeira o registro, ele deve fazer a inscrição desse animal no livro aberto e aguardar que uma comissão esteja numa região perto de onde o animal se encontra. E esse animal será avaliado fenotipicamente pela comissão, constituída por 3 técnicos, e passando pelo crivo de análise dos 3 técnicos, esse animal terá um registro em livro aberto emitido. Esse registro, o animal não terá genealogia conhecida. O registro emitido em livro aberto, o animal poderá reproduzir normalmente, poderá participar de leilões, mas não poderá participar de provas oficiais do Manga Larga Marchador. Pessoal, vocês ouviram que a entrevista especial do Henrique Machado nos deu alguns esclarecimentos sobre o processo de identificação dos animais, que é feito em milhares de propriedades por esse Brasil afora. São as famosas visitas técnicas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fique ligado. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. De volta, né, pessoal? E se vocês ouvirem por aí uma moto de fundo, um cachorro latindo, não estranhem que a gente está de home office e podem surgir alguns barulhos esquisitos aí no meio do programa. Bom, nós temos agora um recado importante para os criadores que precisam adquirir o leitor de chip para sua propriedade. A ABCCMM conseguiu, junto com a empresa Aflex, um desconto para os associados. E a gerente do departamento de compras da associação, Gláucia Procópio, tem um recado para você. A ABCCMM não vende o leitor de microchip. Temos a parceria com a Aflex para que o nosso associado consiga garantir o desconto de R$1.000. Para que você, associado, consiga o desconto, é fácil e simples. Basta entrar no sistema da ABCCMM e fazer um comunicado oficial para o setor de compras. No comunicado, é apenas escrever o que gostaria de adquirir um leitor de microchip e colocar o e-mail e telefone para que a Aflex entre em contato com você. A Aflex tem 48 horas de prazo para entrar em contato, pois o faturamento e condições de pagamento será com a Aflex. E para aqueles criadores que desejam registrar seus animais, gente, fiquem de olho em nosso site. Lá está disponível a agenda de vistorias do livro aberto. Para mais informações, ligue para Eliana Martins no número 31 98289 0134. Ela que explicará como funciona todo esse procedimento. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Nosso abraço e desejos de que tudo fique bem. Permaneça conectado com a gente. Sigam nossos canais oficiais, site, Instagram, MMTV e fique por dentro do que rola no mundo da marcha. Até mais! Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada pela sua audiência. Eu fico aqui me despedindo. Esse é meu último podcast. Foi um prazer trabalhar com todos vocês, amigos do Manga Larga Marchador. Sou muito grata. Tenho certeza que o Voz do Marchador vai rodar muito esse Brasilzão todo aí. Muito sucesso pro Voz do Marchador, pro MMTV, para toda a turma da comunicação do Manga Larga Marchador. E em nome da equipe de jornalismo e comunicação da Associação Brasileira dos Criadores do Manga Larga Marchador, nosso agradecimento para a Isabela, uma grande profissional que eu tenho certeza que vai voar aí por onde ela passar, assim como ela fez brilhantemente com o nosso Manga Larga Marchador. Sucesso, Belinha! Até breve!
Bom, pessoal, até o próximo programa. Com a coordenação de jornalismo de Flávia Zago, marketing de Alexandre Junqueira, roteiro de Paula Magalhães, edição Luciano Reis, locução Flávia Zago, Paula Magalhães, Felipe Malaco e eu, Isabela Andrade. Ficamos por aqui. Até a próxima.